Ok, bem-vindos à Complexidade, aula 13. E hoje o tema é aprendizado social, social learning. E esse é um tema que eu acho um dos principais, é uma das coisas que eu tenho mais pensado a respeito. Então, eu preparei o seguinte, uma apresentação sobre social learning, mas uma parte dela usando um paper bem recente do Nathan Nunn, que tem um modelo que ele já usou antes, mas saiu na NBER mês passado. Então, é extremamente atual e misturado nisso algumas coisas que eu coloquei do Joseph Heinrich. Deixa eu já ir direto lá. Deixa eu abrir aqui. Tá, então eu chamei isso aqui assim de aprendizado social, que é a minha tradução para social learning, né? E tem a ver com outras formas de falar sobre isso, a ideia de cérebro cultural e cérebro coletivo. E isso já é lá do Joseph Heinrich, do Michael Muthukrishna e esse outro pessoal. Então, eu vou deixar tudo isso... vou começar um pouquinho com isso, com essas definições, e depois a gente vai para o paper do Nathan Nunn. E tem um modelinho lá, vamos ver o modelo. E eu quero botar uma ênfase grande em como é que a gente pode usar isso tudo para achar tópicos de pesquisa. Porque é incrivelmente rico de ideias novas, ideias que têm tudo a ver com o que um economista quer, que é o tipo de coisa que quer responder, mas que não são comuns. Eu acho que o Nathan Nunn faz isso muito bem. E esse trabalho do NBER, que eu vou basear parte dessa apresentação, é um trabalho que faz isso. Ele apresenta um modelo no começo, a gente vai ver esse modelo, e depois ele meio que vê quais são as implicações do modelo, e para cada implicação ele cita várias pesquisas diferentes que foram feitas ou por ele, pela Juliana, ou pelo Alessina, ou por outras pessoas, e quase todas, aí que está um negócio legal. Você diria, poxa, mas isso é tão fringe, né? Isso está tão fora... Meus amigos economistas não vão me respeitar se eu fizer isso. Não, isso é tudo publicado nos top 5. Isso está sendo publicado no American Economic Review, está sendo aplicado no Review of Economic Studies. Então o que eu quero fazer, eu vou apresentar o modelo dele, apresentar as implicações. Eu só vou mencionar os papers que ele menciona, as pesquisas, as ideias que ele menciona, mas aí eu quero o tempo todo manter em mente o que a gente poderia fazer. O que eu poderia fazer? O que vocês poderiam fazer? Às vezes faz parecido, só que para o Brasil tem uma outra ideia. Um pouco para vir com esse tipo de ideia. Algumas coisas eu já fiz, então isso vai cobrir essa aula e eu acho a próxima. Mas, por exemplo, quem fez economia brasileira, eu apresentei alguns trabalhos que eu fiz com música pop. A ideia toda lá era isso, não era assim, a música é uma coisa divertida para escrever a respeito, vou escrever sobre pop, porque lá a ideia de recombinação de ideias, de que a informação está no cérebro coletivo. Como é que a gente testa isso? Que tipo de implicações pode ter? Então vamos lá. Então, um jeito de pensar sobre isso, por que eu gosto por que eu acho importante essa ideia de social learning? Pensa assim, qualquer ciência que você vai fazer, qualquer abordagem que você pegar, você vai ter que ter premissas comportamentais. Tem os agentes, você tem que dizer como é que eu acho que os agentes agem, como é que eles agem. Então, em economia neoclássica, os agentes, a premissa é que os agentes são racionais. Então, vocês sabem o que isso quer dizer. São maximizadores, eles buscam seu próprio interesse. Eles têm preferências fixas, essas preferências são bem comportadas, transitivas, não ditatoriais, aquelas coisas todas. E o que é o resultado de tudo isso? Aí você chega no equilíbrio, busca-se eficiência, mesmo quando tem falhas de mercado, não consegue fazer isso, tem second best. Então, ótimo, isso é um jeito de olhar, muito útil para várias coisas, às vezes explica muito bem. Que outras... Aqui,
institucional, se eu pegar a economia institucional, aqui varia muito, né, que tem todo tipo de economistas institucionais, mas o Douglas North, por exemplo, é agentes racionais, né, limitados de algumas formas, mas racionais, são maximizadores ou satisficers, ainda há preferências fixas e bem comportadas, mas já tem algumas coisas a mais. Tem, por exemplo, o Williamson tem oportunismo, as pessoas... Eu não só busco o meu interesse, como eu estou disposto a passar a perna nos outros. Eu sou oportunista. O Williamson fala assim, opportunism with guile. Eu nunca sabia o que era guile. Guile é assim com... Não sei qual é a tradução, mas é com propósito, com malvadeza mesmo. Eu quero passar, eu quero malandragem. Se eu pudesse ser malandro, se eu achar que eu pudesse ser malandro e passar, eu vou fazer isso. E aí surgem custos de transação, esse é o negócio dele. Só que tem um monte de assimetrias de informação. Quando se põe instituições, o mundo é muito mais messy, tem poder político, que distorce muitas coisas, tem instituições que restringem, normas que restringem, e o resultado é que não tem um equilíbrio único, muitas diferentes coisas podem acontecer e ineficiências podem persistir por muito tempo. Então, ótimo. Esse é um outro jeito, e tem horas que essas premissas são melhores do que as outras, né? Depende do que você vai olhar. E uma terceira seria comportamental. Comportamental, as pessoas têm vieses cognitivos, as pessoas não maximizam tudo, eles têm prospects, então eles têm um objetivo meio que estreito e vão atrás daquele. Tem aversão à perda, perdas não é simétrico com ganhos, eles descontam o futuro de maneiras diferentes, e surgem ineficiências e irracionalidades. E isso é muito bom para explicar o mundo, porque o mundo tem um monte de ineficiências e irracionalidades, então talvez em muitas áreas essa é o melhor jeito de abordar. E o toolkit pode ter todas essas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Que não parece ter nada a ver. É porque daí tem uma outra, uma quarta, quer dizer, tem muito, eu podia ter feito marxistas e vários outros, né? Mas aqui está, esse não é tão comum ainda, e é esse que eu quero explorar aqui nessa parte toda de social learning, que eu acho que está crescendo muito, seria uma abordagem de evolução da cultura, de social learning, collective brain, cultural brain, tem várias formas para você falar isso aqui. E muito disso vem dessa literatura desses antropólogos, do Boyd e Richardson, e hoje o grande representante disso é o Joseph Henrich, né? Então, a ideia aqui é que existe aprendizado social. O nosso cérebro, ele foi calibrado, evoluído, calibrado. Ele é uma máquina incrivelmente potente, milhões de anos calibrando aquilo ali para aprender com os outros. A gente faz que a gente consegue olhar no olho das pessoas, já tem theory of mind, consegue intuir o que os outros estão pensando. Se você vai para a Bahia, você já volta com sotaque baiano. Porque você tem um cérebro que é capaz de fazer. Mesmo que você não queira, você já está fazendo aquilo. Vai para o Rio Grande do Sul, você já volta com o sotaque daquilo ali. Então, a gente imita os outros, mesmo contra a nossa vontade. Então, esse é o cérebro cultural. E aí tem toda uma coisa de bom. Se eu vou imitar, vai importar muito quem eu imite. Se eu imitar pessoas que estão com más estratégias, eu vou ter má estratégia também. Então, tem toda isso evolui também, né? Quem imita, e a gente vai tratar um modelo disso de transmissão na aula que vem, o modelo do Henrich, que também é bem simples, mas tem um monte de implicações. E aí, o que surge? Se eu estou imitando, você vê que o Renan tá com um jeito de pensar de redes. Tudo que ele vê no mundo, ele tenta aplicar redes. Então, social learning, se eu estou imitando as pessoas, eu tenho redes. Eu estou imitando alguns, não estou imitando os outros. Obviamente, tem uma rede de imitação. Eu estou aprendendo com meus pais, com alguns dos meus pares, com algumas das pessoas que eu vejo na televisão. Então, tem uma certa transmissão. E a estrutura dessa rede importa. A estrutura... E essa rede, a gente pode chamar, então, do cérebro coletivo. Esse é o collective brain, o cérebro coletivo. A informação da sociedade está espalhada, não está em todos os cérebros, está espalhado em cérebros, muito parecido com o que o Hidalgo e Hausmann usavam.
E o que é o resultado disso? É que você tem, então, existe persistência, a gente vai ver o modelo do Nunn vai trazer essa persistência, tem mismatch, eu não tenho uma tradução muito boa, mismatch é incompatibilidade, é quando você faz coisas que não são compatíveis, eram compatíveis com o seu ambiente anterior, mas não é mais compatível com o ambiente atual. Tipo, gostar de comer coisa doce. Todo mundo gosta de coisa doce. Era uma boa estratégia quando não tinha açúcar à nossa volta. Hoje que a gente tem açúcar toda à nossa volta, é uma má estratégia gostar de coisas doces. Então, gostar de coisas doces é um mismatch. A gente acaba comendo demais e tem diabetes, outras coisas. E outro resultado é que surge inovação, surge novidades, informação nova surge, e muito através de recombinação. Então, essa que é a ideia. E aí, o que eu quero... Eu sempre botei assim em termos de premissas para dizer... Claro que a gente não tem que dizer, então eu vou adotar essas premissas e eu não vou gostar das outras. É um toolkit, né? Dependendo do que você está olhando, você vai poder usar uma ou outra, e mesmo dentro de uma, quer dizer, aqui em cultura tem maximização e tem racionalidade acontecendo também. Então, mas o que eu quero salientar é que eu acho que isso tem pouco impacto ainda, e eu acho que isso vai crescer porque isso explica muito do que a gente vê. Então, tá. Então, um bom lugar para ler esse livro do Joseph Henry, que acho que é de uns 2016, eu acho. Esse livro é muito bom, teve muito impacto. Eu vou explicar algumas das coisas deles, mas onde eu estou querendo chegar logo é no paper do Nunn. Então, em economia brasileira, eu tive uma aula inteira sobre esse livro. Aqui eu vou mostrar só algumas coisas, daí eu vou para frente. Depois ele teve o outro livro dele, que é o do Weird People, que a gente vai ver em outras aulas. O impacto direto em desenvolvimento. Ele está trabalhando muito, eu não sei se ele foi aluno desse pessoal, mas ele certamente aprendeu com eles e escreveu com eles. Esses são esses antropólogos evolucionários, mas eles já são mais parecidos com economistas, já usam modelos, já usam algum tipo de estatística, a mesma ideia de testar teorias. Então, o jeito que ele começa aquele livro, se você ver o vídeo que eu recomendei, ele começa com ele tem os Lost Explorers Files, que são exploradores no mundo. Eu não vi, tem um filme na Netflix agora sobre gelo, os caras que vão na Groenlândia em 1909, minha mãe viu, falou para mim, esses tipos de exploradores. Durante muito tempo no mundo havia fronteiras, os seres humanos iam lá, e eles têm files, tem um arquivo com um monte de histórias desses caras, e eles notam uma coisa constante, é que esse pessoal chega, eles são incrivelmente fortes, inteligentes, corajosos, têm instrumentos, têm tecnologia, mas eles chegam nesses lugares e eles se dão mal. Eles não conseguem lidar com esses lugares. Enquanto que uma criancinha naquele lugar consegue lidar. Então, o que eles estão querendo dizer com isso? Estão querendo dizer que o que é a diferença? É cultura. Aquela criancinha herdou aquela cultura, aquilo foi transmitido para ela, não geneticamente. Muita informação é transmitida genética, mas a cultura é um pacote, eles não tiveram que desenvolver aquilo, inventar a roda de novo. Cada pessoa já herda, você herdou um monte de cultura, e aquilo permite a você se adaptar no seu ambiente. Então, a ideia é essa, que o ser humano chegou em tudo quanto é lugar no mundo, não tem nenhuma outra espécie que conseguiu fazer isso. Diz, baratas, tem baratas em todo lugar no mundo, mas não é a mesma espécie, já são outra espécie. O ser humano, por mais diferente que nós somos em outros, nós somos ainda a mesma espécie. Então, a gente não se adaptou geneticamente ao frio, ao calor, ao deserto, à montanha. São seres humanos e se adaptaram culturalmente. Claro, tem alguma adaptação genética, sim, mas o que fez essa capacidade não foi a cultura, e não foi a inteligência também. Por isso que está com um ponto de interrogação ali. Então, o exemplo que ele dá, ele usa muito no vídeo, é esses exploradores australianos. Eles, em 1860, saíram atravessando a Austrália. Tipo, são os irmãos Rondon da Austrália. Não tem aqueles irmãos Rondon, acho? Orlando, que foram para a Amazônia, contrataram índios, essas coisas. Eu acho incrível isso.
Eu não teria coragem de fazer isso hoje, com todas as facilidades que tem, imagine na época que eles fizeram. Aí eles vão, mas tudo dá errado nessas expedições, né? Porque senão a Netflix não faria filmes. E eles ficam sem comida, tem que comer os cavalos, os camelos fogem. Finalmente eles encontram uns aborígenes locais que estão sobrevivendo na boa ali. E aqui está uns retratos. Toda criancinha na Austrália aprende sobre esses caras. E os aborígenes falam para eles dizem assim, come esse negócio aqui, nardu. Nardu, você pega uma pedra massa, eles fizeram isso, faziam umas papas lá, umas panquequinhas, e começaram a comer, então conseguiam energia, mas aí rapidamente, em algum tempo, eles ficaram doentes e alguns deles morreram. E qual que era o problema? Parece que se você come só nardu, você não absorve vitamina B1, ou tem muita vitamina B1, alguma coisa assim, e tem uma doença beriberi. E a mesma coisa acontece com quem come muito milho, tipo México. Se você fizer uma dieta à base de milho, você não absorve niacina ou zinco, alguma coisa assim, e você fica com pelegra. Tem essas doenças assim. Por isso que é bom diversificar a comida. Só que no México e na Austrália, os aborígenes e os índios mexicanos, os mexicanos, eles têm rituais, às vezes nem sabem por quê. Um ritual é você, quando a mãe está cozinhando ali, está cozinhando milho, eu vou botar a cinza do santo. É a tradição que minha avó me ensinou que você põe um pouquinho de cinza para o santo ficar feliz. Às vezes ela sabe porque faz, mas muitos rituais a gente não sabe. Faz por causa do santo, ou tradição, ou Deus quer que eu faça isso, que eu coma com uma concha. Quando você come com uma concha, parece que a concha solta alguma coisa que daí permite que você absorva a vitamina B1. Então, é que a informação que está vindo via cultura e que está permitindo você se adaptar ao seu meio ambiente. E quem não tem aquela cultura, que são os exploradores, iam morrer. Então, é assim que ele achou para colocar essa história ali. Os camelos deles, por exemplo, alguns camelos fugiram antes de serem comidos, e os camelos conseguiam sobreviver, eles sentiam cheiro de água, mas os camelos não é via cultura, eles tinham aquela informação genética, eles tinham a capacidade fenotípica e genotípica de sentir cheiro de água e sobreviver. O que os seres humanos, eles tinham cérebros grandes, mas não tinham a cultura compatível com aquele ambiente, meio que um mismatch que eu falei. Eles tinham muita cultura, eles tinham inclusive muito mais tecnologia, mas não estava matched para aquele ambiente. Então, tem essa diferença, a diferença aqui de informação recebida geneticamente, esse passarinho, João de Barros e outras coisas assim, tem a informação genética, a mãe deles não ensina eles a fazer isso. É até incrível, eu não entendo muito bem como é que isso pode estar ali geneticamente no DNA, mas está. E o esquimó faz mais ou menos a mesma coisa ali, mas não é geneticamente. Se tirar um esquimó, trouxer para o Brasil, e aí constrói um iglu, ele não vai saber. Ele tem que aprender aquilo via transmissão cultural. Então, a resposta é que não é o cérebro, mas é a cultura. A cultura que é o segredo do nosso sucesso. O segredo do nosso sucesso não é um cérebro poderoso, mas a gente tem um cérebro poderoso, mas que a gente tem capaz de fazer cultura. E aí, um jeito de mostrar isso, a ideia aqui a ideia do cultural brain, o cérebro cultural. É aquilo que eu falei no começo, nosso cérebro foi desenvolvido, foi evoluído durante milhares de anos para aprender com os outros. Então, aqui um teste muito famoso do Tomazello, é o grande nome associado com isso, você testando um primata aqui, um primata humano, com outros primatas, e com vários testes em que eles têm que ver se eles sabem lidar com espaço, com quantidades, com causalidades e com aprendizado social. E o ser humano, bem pouco desenvolvido, a ideia de pegar uma criança é alguém que não tem cultura, né, que não absorveu cultura ainda. E não é verdade, porque com 2 anos já tem muita cultura ali. Mesmo no útero, parece que já está absorvendo alguns tipos de cultura. Mas é o que dá para fazer. E você vê que o ser humano não vai muito melhor do que os primatas. Às vezes vai até pior do que os primatas em muitos testes. Os primatas são superiores do que esse
ser humano aqui. Mas já com 2 anos, social learning é incrivelmente mais forte nos seres humanos. Essa capacidade de aprender, de imitar, de ver alguém fazendo, de olhar para alguém e pensar o que a pessoa está pensando e que ela está pensando o que você está pensando, tudo isso é muito... É o cérebro cultural. Por enquanto, ainda o cérebro individual. Depois a gente vai juntar um monte de cérebros culturais, vai virar o cérebro coletivo. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo teste, mas outros testes de espaço, quantidade, causalidade, comunicação. Isso é que os seres humanos são melhores em social learning e theory of mind. Theory of mind é esse negócio de eu olhar e saber que você é outra pessoa, que você pode estar pensando alguma outra coisa. Isso é muito importante para imitar os outros, para aprender com os outros. Theory of mind, não sei como é que fala em português isso. Então, esse é o cérebro cultural. Daí, nisso muita gente pensa assim, mas espera aí, animais copiam também. Então, tipo isso aqui. Essa foto é de uma revista da FAPESP, de uma pesquisa que alguém fez lá. E é bem isso, né? Esse macaco está fazendo e os outros... Eles a gente já sabe, mas é como se vocês estão aprendendo, estão surpresos e estão aprendendo. Puxa, eu posso quebrar essa noz que antes eu não conseguia comer, eu posso quebrar ela com uma pedra, então aprendo. E sim, vocês fazem isso e eu aposto que muitos de vocês têm cachorros que são muito inteligentes e conseguem... Outro dia eu vi um vídeo no YouTube, um cachorro que consegue subir uma cerca e daí ele vai e consegue abrir a porta para soltar os outros cachorros do canil. Sim, é impressionante tudo, mas é impressionante que você tem tão poucas expectativas do cachorro. E não vai partir muito dali. Pelo menos não sem uns 200 mil anos de evolução antes. Então, sim, golfinhos têm um pouco de cultura, tem alguns passarinhos com um pouco de cultura e aprendizado social, aprender, mas é muito pouco, é realmente pouco. A gente, o ser humano, esses testes são justamente para mostrar isso. Porque isso aqui é uma criança. Agora, compare um ser humano com um ser humano já mais velho, com o primata, e aí a diferença vai ser muito. Tá. Então, o segundo passo, então, esse é o primeiro passo. Aqui eu botei em termos disso, esse é um outro nome que se usa. Eu prefiro a expressão coevolução genética-cultura. Essa ideia de coevolução, que a nossa genética muda em resposta ao nosso ambiente. Mas como nós somos seres tão culturais, a nossa cultura muda todo o nosso ambiente. A gente está cozinhando comida, a gente está caçando com instrumentos, a gente construiu moradias, a gente está plantando outras coisas, criando animais, tudo isso é cultural. Então, cultura afeta totalmente nosso ambiente. Então, a nossa genética responde não diretamente à cultura, mas ao ambiente, então é a cultura. Então, e aí a genética muda e a genética permite a gente absorver outros tipos de cultura. Então tem essa coevolução, essa coisa que não para nunca. Então, o nome disso é Dual Inheritance Theory. Você está heredando de duas fontes diferentes, genética e de cultura. Está dando informação, né, capacidade de absorver informação de dois lugares diferentes. Então, tem o cérebro cultural, que eu acabei de descrever. O segundo elemento é que daí tem o cérebro coletivo. Então, isso é o que eu falei já, como o nosso cérebro está querendo se conectar com outros cérebros, ele se conecta, e aí você tem um cérebro coletivo, tem uma certa estrutura, né, emerge e vai emergir cultura. Ele tem informação que está espalhada nesse cérebro e que, se eu quero acessar ele, eu posso acessar ou em outros cérebros, ou a cultura é transformada é cristalizada em instrumentos, que eu não preciso nem entender como é que ela funciona, mas eu estou usando, ou ela pode ser codificada. Então, tem tudo isso. Lá no Hausmann e Hidalgo, meio que a gente tratou tudo isso. Tá. E o que a gente vai fazer daqui a pouco, o modelo Lunano, é justamente vai ver que populações têm esses social learners, mas também tem individual learners. Tem pessoas que aprendem diretamente e tem outros que copiam, e essa dinâmica vai afetar
o comportamento, vai afetar esse cérebro coletivo. A pessoa que aprende individualmente vai gerar informação que não existia antes, mas aí essa informação vai espalhar como um bem público entre os outros por causa da imitação. Bom, eu gosto muito desse desenho, assim, é bem isso, assim, ó, o mamute é gigante, a flechinha dele é pequena, ele acertou o mamute em um ponto lá e matou. Então ele está falando, ó, é bom a gente transmitir essa informação cultural. As outras pessoas da tribo, os nossos descendentes vão querer saber essa informação. Agora essa informação está no cérebro coletivo. Eles foram individual learners, mas aí os outros não podem copiar. Então, o Henry tem uma apresentação que ele... Assim, eu botei só o tipo de coisas, que tipo de informação é isso? Que informação cultural é essa? É de tudo, desde instrumentos como parafusos e molas e alavancas e roda e arco e flecha que tem elasticamente energia ali, ar comprimido, sistemas numerais, palavras, vocabulário para conseguir descrever. E repara só, o mais que avançar, mais complexa que virar essa cultura, daí o mais que permite você fazer outras coisas e ter novas informações, então é autocatalítico. E você já é dessas coisas, você não precisa reinventar isso a todas as gerações. E o terceiro, então, o terceiro elemento é que tem a coevolução dessas coisas. Então, muda a nossa genética, permite a gente absorver mais cultura ou menos cultura, e isso afeta daí a nossa cultura, que daí afeta a nossa genética. Esse slide, eu acho, explica bem isso, talvez seja uma das coisas mais importantes, é o tamanho do nosso cérebro, né? Então, a gente tinha um cérebro de algum tamanho, que permitia adquirir algum tipo de informação. Aí, quando você adquire algumas informações, por exemplo, capacidade de cozinhar, de mexer com fogo e cozinhar. Então, centenas de milhares de anos para trás, essa mudança cultural de entender de fogo vai permitir um cérebro maior, porque cérebro é, que eles dizem, um tecido caro, expensive tissue, ele requer muita energia, seu cérebro gasta mais energia do que qualquer outra parte do seu corpo. Então, cérebro maior, só se você não consegue manter um cérebro comendo folhas. Folhas é muito difícil de digerir, poucas calorias. Então, agora que eu estou cozinhando, a digestão das folhas ou da carne já começa antes de comer. Então, isso permite que meu cérebro fique maior. Meu cérebro ficando maior, eu vou desenvolver outros tipos de instrumentos, cultura, vou conseguir caçar melhor, vou fazer sistemas, equipamentos melhor, que daí eu tenho mais comida, permite o cérebro ainda ficar maior. E o tempo todo tem uma pressão para o cérebro ficar maior. Então, nascimento antes do cérebro estar pronto, moleira, cérebro não nasce... Ele não nasce rígido, nasce flexível. As dobras dentro do cérebro, tudo tentando fazer o cérebro ficar maior. A gente já tem um cabeção grande. Adolescência estendida. Nós somos a única espécie que tem uma adolescência tão grande, porque a gente já não nasce com a informação geneticamente dentro do cérebro. A gente tem que adquirir ela. Então, brincadeiras, que chama de play. Um período estendido de brincadeiras, quando você está brincando, você está aprendendo, ainda está formando o cérebro. Ontem eu li isso aqui, que o nosso período educacional é cada vez maior. Lembra Brian Kaplan dizendo que a gente não precisava ficar tanto tempo na escola, mas às vezes a gente fica... Eu fiquei na escola, acho que até os 31 anos, quando eu fui acabar o PhD. Então, eu fiquei 31 anos sem fazer nada produtivo realmente, mas porque tem cada vez mais informação, então esse tipo de diferença cultural, e porque o cérebro também tem limitações, hits the stop, tem uma hora que não dá para o cérebro ficar maior. Aí qual que é o próximo passo? Vamos cérebro coletivo. Se não dá para aumentar o cérebro individual, vamos aumentar o cérebro coletivo, o cérebro da sociedade,
E talvez computadores sejam talvez inteligência artificial seja o próximo passo nisso aí, né? A nossa tentativa de aumentar o nosso cérebro ainda mais. Tá. Então, tem vários exemplos dessa coevolução. O exemplo que todo mundo menciona é de gestão de leite. Se tinha um pessoal na Somália ou no Sudão que criava gado e não podia digerir leite, então tinha toda essa depois da amamentação, né? Você perde a enzima de digerir leite, e isso acontecia com todo mundo, mas eventualmente alguém nasce com uma mutação que consegue digerir leite. Então ele tem acesso a todas aquelas calorias, então essa pessoa vai sobreviver mais, vai ter mais filhos que os outros, e aí vai espalhar essa capacidade de digerir leite entre alguns, e esses vão passar a dominar. Essa mutação vai passar a dominar. Então, esse é um exemplo. Então, tem vários outros. Todos esses que estão aí, né? Branco nos olhos é interessante, que branco nos olhos, chimpanzés não têm brancos nos olhos. E tenta olhar para o chimpanzé, você vê que você não consegue ter tanta informação. Só com uma pessoa, você bate o olho no olho da outra pessoa, você já sabe para onde estão olhando, como é que eles estão se sentindo, você já tem uma ideia do que eles vão falar próximo, e parece que o branco do olho parece muito importante para isso. E isso evoluiu porque isso ajudou a gente a comunicar com os outros, a theory of mind, e imitar os outros, aprender com os outros. Então, todas essas coisas, o livro do Henrik é cheio desses exemplos, cheio desse tipo de coisa. Aqui um paper do Herbert Gintis, que escreve muito com o Sam Bowles, que é muito dessa área aqui. Ele estuda 2 eventos de coevolução genética, cultura, que é a laringe. Parece que outros animais não têm a laringe aqui no pescoço que nem a gente tem. Eles têm mais para cima, é bom para gritar, não tem risco de engasgar, que a gente tem, de ficar tossindo o tempo todo, mas tem a grande vantagem de poder falar. E falar é importante para aprendizado social. É crucial para eu falar para vocês e passar informação para vocês falarem comigo. Então, essa é uma das mudanças que coevoluiu. E a outra mudança é cooperação. Talvez seja uma das grandes perguntas dessa literatura, essa ideia de cooperação. Porque aprendizado social requer cooperação. Você tem que cooperar com os outros. Essas são as grandes dificuldades entre animais. O Tomazello, que eu mencionei antes, que estudam chimpanzés. Chimpanzés são incrivelmente violentos e não tem cooperação. Mesmo quando eles caçam juntos, e eles têm essas expedições de caça, não é bem cooperação, é um negócio que é feito junto. E são extremamente violentos. Tá. Bom, então vamos lá. Então, isso só foi definindo meio que cérebro cultural, cérebro coletivo. Vamos ver esse modelo nesse paper recente, saiu no NBR 2, 3 semanas atrás, do Nathan Nunn. E, na verdade, é meio que um review paper usando o modelo que ele já usou com a Paula Juliana em outros trabalhos, que é um modelo da antropologia evolucionária, desses outros pessoal aqui. Então, vou apresentar o modelo primeiro, vamos lá. É um modelo de aprendizado social. Então, vamos derivar várias implicações dele e daí ver exemplos de pesquisas que foram feitas testando esse tipo de coisa. E, como eu falei, muitas delas publicadas assim, nos maiores journals do Brasil. Tem uma aceitação muito grande, pelo menos quando vindo de gente que já está inserido lá. Então, tem uma sociedade, tem um contínuo de membros, digamos, né, de 0 a 1. E cada membro pode ser... Eu estou chamando de aprendedor, eu vejo que não tem, essa palavra não existe. Eu quero a palavra learner. Tem apreendedor, existe. Mas não é o que eu quero. Então, quando eu falo aprendedor, é learner, social learner. E tem o aprendedor individual. Ele vai chamar isso de tradicionalista e não tradicionalista. Então, eu vou ficar meio que, às vezes, trocando.
Quando eu falar tradição, eu vou estar falando de cultura. É isso que tem que pensar. Tradição é cultura. Você está recebendo esses jeitos de fazer, de entender o mundo, rituais, tecnologia, instituições. Então, o tradicionalista é alguém que usa esse conhecimento cultural. O não tradicionalista, ele não vai usar, ele vai olhar o mundo e tentar resolver o problema do zero. Tá? E bem simplificado o modelo, cada indivíduo só pode tomar 2 ações. Ele pode fazer A ou B. Vou adotar o pacote cultural A, o pacote cultural B, ou ação A, ação B, seja lá como você quiser pensar. E o meu payoff vai depender do estado do mundo. O estado do mundo pode ser A ou B. Com caçadores-coletadores, pensa que isso tem muito a ver com o clima, com o tipo de animais que existe, o tipo de predadores que tem à volta, o tipo de recursos que eu posso explorar, plantas e caça, etc. Então, e qual o payoff é assim? Se eu fizer A, eu optei de fazer a opção A, quer eu seja aprendedor social ou individual. Se eu fiz A e o estado do mundo é A, então meu payoff foi beta. É bom, é o melhor que eu posso fazer. E se eu fiz A e o estado do mundo é B, eu fiz a coisa errada. Eu fiz uma ação que é uma ação ruim, dado esse estado do mundo. Eu comi um tipo de planta quando, na verdade, é outro. Ou sei lá, eu sei lidar com o frio, mas agora eu vi um aquecimento global, então eu não sei muito bem como lidar. O meu payoff é menos beta. É a mesma coisa, se eu fizer B e o estado do mundo é B, eu tenho... Meu payoff é beta e menos beta se for A. Tá. E a cada período tem uma probabilidade de ter um choque e mudar de A para B. O estado do mundo muda de A para B. O environment muda de A para B. Isso aqui é bem estilizado. Então, o delta é pequeno, então tem grandes períodos em que nada muda, o clima é o mesmo, o estado do mundo, o environment é o mesmo, mas com uma pequena probabilidade pode mudar. Então, se vai mudar, aí com 50% de probabilidade vai mudar de A para B, e com 50% fica em A. Então, esse que é o modelo. Então, vamos ver como é que os payoffs, num gráfico bem simples aqui. No eixo horizontal, eu tenho a proporção de tradicionalistas, de social learners, de pessoas que aprendem com cultura, que vão copiar os outros, que copiam, que imitam. Então, eu posso ter 0 dessas pessoas, todo mundo é um não tradicionalista, aprendedor individual, ou pode ser todo mundo pode ser um tradicionalista. E dependendo, como eu estou imitando as pessoas, meu payoff depende muito de quem eu imitar. Se eu imitar um aprendedor individual, essa pessoa foi lá, pesquisou e viu o melhor jeito de fazer, descobriu que a ação A é melhor nesse estado do mundo A. E essa pessoa está fazendo a coisa certa. Então, se eu imitar ele, eu estou bem. Eu imitei a coisa correta. E eu não tive custo nenhum. Ele tem um custo, que é esse casinho aqui. Esse aqui é o payoff. Devia estar escrito aqui. Depois vai estar escrito ali. Mas é o payoff do não tradicionalista, do aprendedor individual. Ele sempre acerta, porque ele vai pesquisar e vai descobrir o estado do mundo e fazer a ação certa, mas ele tem um custo. O que é isso? Kappa, né? Então, beta menos kappa. Um imitador, um tradicionalista que vai imitar, ele pode copiar, se ele copiar um imitador individual, ele vai conseguir fazer a coisa certa e não tem o custo, então ele vai estar até melhor. Né? Então vamos ver como é que é isso. Esse aqui é o payoff do não tradicionalista. Ele não imita, ele não usa cultura, ele vai lá, pesquisa, ele incorre o custo, descobre a verdade. Então, o payoff dele é beta, ele sempre faz a ação certa, mas ele incorre o custo. E o custo pode ser maior ou menor, depende do ambiente. Depois a gente faz a estática comparativa. Então, está aqui, o custo dele é independente de quantos tradicionalistas tem. Porque ele não está copiando ninguém, então não interessa quantos tradicionalistas tem. Então, está aí.
E aqui está o payoff para um tradicionalista. Você vê que ele cai assim. Bom, veja qual que é a lógica. Se tem 0 tradicionalistas, está aqui, tem 0. Só ele é um tradicionalista. Todo mundo mais na população é um aprendedor individual. Todo mundo está indo lá, incorrendo o custo, descobrindo a verdade. Então ele necessariamente ele vai imitar alguém que tem a verdade. Ele vai fazer a coisa certa, ele recebe o beta, mas vai ser certo contanto que o clima não mudou. Lembra? O delta é a probabilidade do clima ter mudado, então o clima não mudou. Se o clima não mudar, ele recebe beta. No outro extremo, não tem nenhum aprendedor social. Todo mundo é aprendedor social, não tem nenhum aprendedor individual. Ninguém foi lá, incorreu o custo de descobrir a verdade. Então, ele vai imitar alguém e, necessariamente, alguém que ele vai imitar é alguém que está imitando outras pessoas. Então, talvez as outras pessoas estejam imitando a coisa certa ou não, mas aí o pagamento dele é aqui embaixo. E aí você pode olhar que faz sentido. Então, bom, quanto mais imitadores tem, quanto mais tradicionalistas tem, maior a probabilidade de você estar imitando um tradicionalista, e então o seu payoff em valor esperado é menor. Um jeito de olhar isso aqui é dizer assim, olha, suponha que a probabilidade do ambiente mudar é 0. O ambiente vai ser realmente o que é. Então, isso aqui seria 0. E o payoff dele seria isso aqui. Então, você pode brincar aqui com as probabilidades e ver. No paper dele, ele explica da onde deriva essa forma, mas é bem simples assim de pegar os valores esperados. Vamos ver qual que é o equilíbrio agora. Então, é isso que a gente quer saber. A população, aqui está o aprendedor individual, o payoff dele, o aprendedor social, o tradicionalista. E qual que vai ser o equilíbrio? Bom, o equilíbrio, essa aqui é dessas coisas de teoria dos jogos evolucionária. Tinha algum dos alunos dessa disciplina, que me lembro na apresentação, falou que era especializado em teoria dos jogos evolucionária. Não sei exatamente quem foi. Se eu tivesse aqui, ia até pedir para talvez explicar, talvez consiga explicar isso melhor do que eu. Mas a ideia teoria dos jogos evolucionária é assim, em vez de ser agentes individuais jogando um contra o outro, você tem populações. Você tem uma população inteira e tem estratégias diferentes. Então, as pessoas podem adotar uma estratégia ou outra. Aqui as estratégias são ser um tradicionalista ou ser um não tradicionalista, ser um social learner ou individual learner. E dependendo e as pessoas vão interagir umas com as outras, você vai encontrar as outras, dependendo do que os outros estão fazendo, por isso que é Game Theory, vai afetar o seu payoff. E o equilíbrio, então não é bem equilíbrio de Nash, mas tem um equilíbrio correspondente, eu já volto aqui para o gráfico, mas que é como se fosse um equilíbrio de Nash populacional evolucionário, com uma situação que está evoluindo, que chamam um Evolutionary Stable Equilibrium. Evolutionary Stable Equilibrium. Foi derivado pelo Maynard Smith, já não tanto tempo atrás, e é uma situação em que você tem uma população, uma distribuição de estratégias, pode ser todo mundo fazendo a mesma estratégia, todo mundo fazendo a outra estratégia, dependendo dos parâmetros, ou uma certa, assim, 30% fazendo uma estratégia e 70% fazendo outra, mas para ser um equilíbrio evolucionariamente estável, tem que ser que as pessoas, dado a estratégia vai dar um payoff, quem tem maior payoff
vai reproduzir mais do que os outros. E para ser estável, tem que ser que aquelas proporções são fixas. No próximo período vai ser a mesma proporção. Ou vai ficar todo mundo fazendo a mesma estratégia seguidamente, mesmo se surgir um tipo novo. Um mutante, uma das pessoas que estava fazendo a primeira estratégia faz a segunda, mas essa pessoa não vai poder reproduzir mais do que os outros. Então, durante um tempo, essa segunda estratégia vai estar crescendo, mas eventualmente vai voltar. Então, não é estável. As proporções mudam, mas elas sempre voltam para aquela proporção. Para ficar um pouquinho mais claro, o exemplo que sempre dão para isso, porque o Richard Dawkins usou isso em evolução, usava muito isso, é esse jogo do hawk e dove. Então, hawk e dove, o hawk é o gavião, ele é violento, ele briga sempre, ele encontra o outro, ele briga, e o dove é o pombo, ele é pacífico, quando ele encontra o outro, né, tem recurso, os dois se encontram, e o hawk sempre disputa o recurso, o dove sempre cede o recurso. Então, os payoffs são assim. Se um hawk encontrar um outro hawk, tem uma população, pensa um quadrado, né, tipo um NetLogo assim, e se um hawk esbarrar no outro hawk, os dois vão lutar e os dois vão se machucar. E talvez dividem o recurso. Então, os dois ficam com menos 25. Não, os dois ficam com menos 25. Se um hawk encontrar um dove, o dove cede, eles não brigam, porque o dove não vai brigar, ele vai ceder o recurso, então o hawk fica com 50 e o dove fica com 0. E se um dove encontrar um dove, eles não brigam, eles dividem entre si, ou sorteiam entre si, e cada um fica com 15. Então, é uma estratégia de ser violento ou não ser violento. E qual que é o equilíbrio disso? A população ela vai evoluir para uma certa proporção de hawks e doves, e aquilo, periodicamente, tem mutações, tem tentativas de invasões, inclusive pode ter outras estratégias de tentar invadir, mas para ser um equilíbrio, tem que ser que aquela proporção vai persistir ao longo do tempo. Então, veja aqui, um gráfico parecido com o que a gente está usando. Aqui está o payoff para os hawks, e depende de quantas... Não, desculpe, o hawk é o... Dotted line é o hawk aqui. Aqui está a frequência de hawks, depende. Se você for o único hawk, o único gavião, você vai pegar... Toda vez que você chegar a um lugar que tem recurso, o outro é um dove e vai ceder para você, o seu payoff vai ser bem alto. Mas à medida que vai aumentando a proporção de hawks, aumenta a probabilidade de você encontrar um hawk e você vai brigar cada vez mais. No extremo, se todo mundo é um hawk, você vai ter o pior payoff que você pode ter. Você vai estar brigando sempre, se machucando sempre, perdendo recurso. E doves está aqui, a lógica é um pouquinho parecida aqui. Se todo mundo é um dove, que acontece quando tem 0 hawks, todo mundo é um dove, é o melhor que você pode fazer. Você está sempre recebendo 15, mas à medida que vai aumentando doves, vai ficando pior para você, que de vez em quando você vai encontrar um hawk, ou frequentemente, ou necessariamente aqui no 1, você vai encontrar um hawk, e aí você vai ganhar menos. Então, os dois payoffs caem, e o equilíbrio... E aí o jeito de pensar do equilíbrio é assim, aqui que está a coisa importante. Se o payoff dos doves é maior do que os payoffs do hawks, então os doves vão se reproduzir mais. E aí vai reduzir a proporção de hawks e sobe para cá. Se o payoff dos hawks é maior do que os payoffs dos doves, se a violência está compensando, vai crescer o número de hawks e vem para cá. Então tem o equilíbrio, as duas forças empurram até esse ponto aqui. Nesse ponto aqui, você vai ter um equilíbrio. Claro que na próxima geração, às vezes vai ter umas mutações, vai ter umas mudanças, mas se você sair um pouquinho para cá, a força empurra você para cá, se sair para cá, empurra para cá. Esse é o equilíbrio evolucionariamente estável, né? Claro que depende dos parâmetros. Se eu mudar os números aqui na tabelinha, talvez o equilíbrio é todo mundo ser um dove,
ou todo mundo ser um rock, depende do equilíbrio, mas é possível ter algo, um valor central. Então, vamos voltar aqui para o nosso caso aqui. Então, dependendo, o equilíbrio evolucionalmente estável aqui também é nesse ponto aqui, onde você tem uma certa proporção de tradicionalistas, de pessoas que estão imitando os outros, mas você tem uma outra proporção de pessoas que estão aprendendo individualmente. Aí eles aprendem individualmente, incorrem o custo e estão lá fazendo aquilo ali. Alguns dos tradicionalistas vão copiar eles, outros tradicionalistas vão copiar outros tradicionalistas. Você não sabe quem é quem, mas os que copiarem os corretos vão ter o payoff vai ser melhor. E a dinâmica é essa. O nome do paper dele é The Dynamics of Human Behavior. Então, aqui, essa é a dinâmica do comportamento. E, com base nisso, a gente vai derivar várias hipóteses testáveis e várias implicações. Né? Qualquer lugar aqui, você ser um aprendedor individual é melhor do que ser um aprendedor e um imitador. Então, os aprendedores individuais vão aumentar, né? O número de tradicionalistas vai diminuir. E aqui, ser um imitador, se tiver poucos imitadores na população, ser um imitador é bom, porque você vai estar com maior probabilidade de aumentar um aprendedor individual, e aí aumenta o número de pessoas usando essa estratégia, até chegar no equilíbrio que está aqui. Bom, o Nunn não menciona o negócio que eu vou falar agora, mas no livro do Boyd e Richardson, eles mencionam que é um paradoxo disso aqui. Um paradoxo, acho que é uma complicação adicional, e o Nunn, ele sabe disso provavelmente, mas ele não quis entrar nisso. O paradoxo é o seguinte. Bom, tá certo, olha o equilíbrio ali. X estrela é a quantidade de tradicionalistas, mas no final das contas, o fato de existir tradicionalistas, de ter pessoas imitando, de ter social learning, todo aquele cérebro coletivo que eu falei, não aumentou o payoff final. Todo mundo no final tem o mesmo payoff do que um aprendedor individual. Isso parece errado, né? Porque a gente estava achando que o social learning, a imitação, a tradição, a cultura, que é o segredo do nosso sucesso, devia estar melhorando a sociedade como um todo, inclusive os aprendedores individuais. Então, no livro do Boyd e Richardson, eles tentam resolver esse dilema, e a solução que eles fazem é que, de alguma forma, o payoff do aprendedor individual tem que ser afetado também pelo número de imitadores. Só que é meio difícil isso, porque a ideia é que eles não estão imitando, não pode ser, eles não vão ficar melhor porque eles estão imitando, porque, por definição, eles não imitam ninguém. Eles descobrem a um custo para si a verdade. Aí eles têm algumas explicações lá, algumas melhores do que outras, algumas que dá para entender melhor do que os outros. Uma que entrou melhor na minha cabeça é o seguinte, assim, suponha que eu sou um aprendedor individual, né? Esse que devia ser reto. Por que ter imitadores seria bom para mim? Talvez, pensa assim, eu posso, tem várias dimensões na minha vida. Eu tenho que caçar, eu tenho que alimentar, eu tenho que curar minhas doenças, eu tenho que saber que plantas comer, eu tenho que fazer instrumentos. Então, tem várias áreas de sabedoria, em que cultura podia ser útil para mim. E talvez eu possa ser um imitador em algumas delas, talvez para comida. Eu não sei escolher plantas, quais são venenosas, quais não são, que pedaço do animal comer, como tratar a comida antes de comer, para não pegar beri-beri e pelágio. Então, eu vou imitar os outros. Mas talvez em outra área, construção de canoas, construção de arcos e flechas, essa sim eu sou um aprendedor. Então, o fato de ter imitadores em uma dessas dimensões pode me ajudar a sobreviver. Então, essa seria uma explicação. Eu vou deixar isso de lado, não deixa isso de lado, então a gente vai continuar com esse modelo aqui. Não, deixar, isso é só uma... Mas achei interessante colocar isso aqui. Então seguindo o paper do Nunn, vamos ver as implicações que a gente tira disso.
Sempre que a proporção de tradicionalista for acima de zero, que o equilíbrio, contanto que o equilíbrio não seja ali na esquerda, vai ter tradicionalistas e logo a tradição, a cultura, a informação sendo repassado, transmitido de uma geração para outra. Essa cultura é útil mesmo quando as pessoas não entendem o que estão fazendo, e a gente não entende, e, aliás, cada vez menos a gente entende. Né, você não sabe por que... Assim, você entende por que lavar a mão é útil, você entende, mas tem outras tradições que cumprem funções e você não sabe por quê. Eu mencionei agora há pouco que talvez inteligência artificial seja a próxima extensão da nosso cérebro coletivo, e inteligência artificial tem um negócio que chama a singularidade, né? A singularidade é justamente o momento em que nós, criadores da tecnologia, não vamos mais entender a tecnologia. A gente já não entende muito, né? Você não consegue nem consertar nada. Antigamente a gente consertava nosso carro, você abria, tinha um carburador, essas coisas. Hoje em dia você não consegue mais. Você leva para uma oficina, o próprio cara da oficina, não, essa peça eu não mexo. Essa peça só lá na concessionária. Cada vez a gente sabe menos. Em economia é assim, né? Eu já abandonei minha esperança de entender macroeconomia, mas mesmo dentro de micro, você vai cada vez especializando menos. Então, está indo um pouco nessa direção. Mas eu não preciso entender para ela ser útil para mim. Eu não preciso entender a inteligência artificial para ela funcionar. Então, o Henrik tem um monte de exemplos, desde quando a gente usa temperos. Assim, por que a gente gosta de... Tem alguns temperos, alho, por exemplo. Alho e cebola, a gente gosta de cozinhar antes da comida. A gente põe no fogo e aí põe a comida em cima. Coentro e salsinha a gente põe depois. Manjericão a gente põe depois. A gente não cozinha com essas coisas. Diz, mas é porque a gente gosta disso. O Henrik argumenta assim, não, você gosta culturalmente, você foi feito, não é que isso é naturalmente gostoso, tem uma lei natural da natureza que coentro é bom depois. É porque isso você herdou, porque os nutrientes que tem no coentro não pode aquecer para eles serem úteis para a gente. Os do alho, inclusive, é bom que você aqueça ele para soltar os nutrientes. Talvez eu esteja forçando um pouco a barra, mas vocês entendem. O livro do Henrik é cheio desse tipo de coisa. Tudo que você acha que é bom, que você gosta de doce, você gosta de sexo, você gosta de não sei o que mais, não é porque naturalmente aquilo é bom. O Daniel Dennett, o filósofo darwinista, tem um TED Talk sobre isso. Aquilo foi feito, o seu cérebro evoluiu para achar que aquilo é bom, para que você fizesse aquilo. A causalidade é na outra direção. Então, religiões fazem isso, né, tecnologias. E aí, uma coisa que o Nunn coloca lá, que isso explica assim, essa ideia de motivated reasoning. O que é motivated reasoning? É aquela coisa quando você tem uma coisa que acontece no mundo, e aí você diz, as pessoas fazem isso porque tal e tal e tal. Você deu uma razão de por que o mundo é como ele é. E a razão que você deu não é que você usou a lógica, a ciência e tudo. Pensa pessoas falando sobre vacinas, falando sobre guerra na Ucrânia, essas coisas polêmicas que existem. Aquele seu amigo do WhatsApp, que escreve muito no WhatsApp, aquele seu cunhado na mesa de churrasco no domingo, que fala muito. Todo mundo tem uma opinião e eles têm razões, e tem todas assim, as razões listadas, mas isso é motivated reasoning, muitas das vezes. Estão dando razões, às vezes vestindo ela de ciência, porque eles querem acreditar naquilo ali. E às vezes isso vem através de tradições e culturas que eles herdaram. Viés de confirmação, a mesma coisa, dissonância cognitiva, é isso. Por isso que essa ideia de crenças inabaladas, isso tudo o Nunn falando, o Nunn que tem isso, não sou eu. Crenças inabaláveis. Muitas vezes as pessoas têm que poxa, eu sentei com meu cunhado no churrasco domingo e eu expliquei para ele por que vacinas é bom, por que funciona, eu dei a evidência, mostrei os gráficos, os papers e tudo, e ele não abalou, ele continua achando aquilo ali, o Trump falou, não sei o que ele falou, e ele continua. Por que ele faz isso? Então, em parte, ser tradicionalista é isso. Você herdou aquela informação e ela evoluiu, sua mente evoluiu,
para não questionar aquilo muito. Porque se você questionar muito, a tradição não vai ter valor em ambientes em que tradição tem payoff. Compensa você evoluir, não questionamento daquilo ali para você adotar a tradição. Eu tenho uma teoria, eu mencionei isso outro dia, eu não tenho certeza, mas eu acho o Nunn, ele no Twitter, ele não escreve muito no Twitter, mas ele é muito ativo com questões de Black Lives Matter, né? Ano passado teve aqueles problemas todos, aqueles protestos, então ele é muito progressivo, né, nesse sentido. E ele saiu de Harvard e foi para o Canadá, para British Columbia. E ele é assim, uma estrela da profissão. Eu pensei, por que ele não quer ficar em Harvard? Eu não tenho informação nenhuma para dizer isso, mas eu acho que isso pode ter um pouco a ver com essa ideia de... Ele é muito progressivo, né, com essas causas antirracismo e anti-republicanos, anti-Trump, essas coisas todas. E acho que o ambiente, talvez, do Departamento de Economia de Harvard, que deve ser mais conservador, não chega a ser um Chicago, mas Harvard talvez um pouquinho mais, e talvez isso tenha motivado ele a sair. E você vê a escolha dele de tópicos de pesquisa encaixam bastante com isso que eu falei. Mas isso é tudo especulação. Peraí. Tá. O Nunn menciona que esse modelo provê alguns microfundamentos para economia comportamental. Tem o sistema 1 do Nunn e o sistema do Kahneman e o sistema 2, que algumas coisas na nossa vida a gente investiga, estuda, incorre um custo para saber a verdade, e outras coisas, o sistema 2, eu acho, a gente faz automaticamente. Você dirige o carro, você não precisa estar pensando em dirigir o carro, você está lá cantando, falando com os outros, às vezes até olhando o seu telefone, e tem alguma coisa no seu cérebro que está fazendo aquilo ali. Seria meio tradição, né? Você está fazendo sem pensar a respeito. Tradição seria isso, fazer sem investigar, sem pensar a respeito. Tem uma parte de economia da cultura, aqui o Bisson e Verdier tem uns papers onde eles adicionam, eles pegam toda essa literatura de transmissão de informação, que a gente vai ver na próxima aula, especialmente, em que cultura é transmitida, como que ela é transmitida, mas eles colocam motivações econômicas. Por exemplo, um pai italiano morando nos Estados Unidos, um pai brasileiro morando nos Estados Unidos, pode querer ter preferências para que seu filho goste de futebol, soccer, futebol, não futebol americano, futebol. E lá ele não tem acesso àquilo ali, ele está indo para a escola, estão transmitindo a ele amor a futebol americano, amor a rock, amor a basquete, e o pai pode, então, investir em tentar fazer o filho gostar de futebol, porque ele é brasileiro, afinal de contas, tem que gostar de futebol. Então, tem benefícios e custos na transmissão, tentar botar benefícios e custos, escolha racional em transmissão de informação. E esse modelo tem um pouquinho disso também, né? E também tem a economia da identidade. A gente viu isso em economia brasileira, quem fez essa ideia de que nós temos identidade e, por exemplo, eu sou dessa tribo, eu sou palmeirense, eu sou brasileiro, e aquilo afeta muito as nossas escolhas. E esse modelo também explica muito isso. Tradição é isso, né? Tradição é... Eu recebi essa informação, eu imitei pessoas e eu vou ser que nem elas. Bom, então, eu só vou fazer essa parte hoje, daí eu paro. Eu não vou até o final do paper do Nunn. Tem toda uma parte de política que eu vou cobrir. Como é que a gente pode usar esse modelo para fazer política pública? Ou seja, dado que as pessoas são social learner, dado que existe um cérebro coletivo, dado que as pessoas agem como aquele modelo, como é que a gente pode fazer política pública para tentar resolver problemas que a gente vê na sociedade? Né? Então, essa parte vai ficar para a próxima aula. Aqui eu só quero ver essas três coisas aqui. As consequências de tradição. Por enquanto, não é resolver os problemas ou tentar afetar eles com política pública, mas sim só ver as consequências. Então, a primeira é tradição gera persistência. Tradição gera persistência. Lembra que o Nathan Nunn, que tem toda uma literatura
de persistência. Em economia brasileira, nós vimos bastante disso. Papers da Melissa Dell, Acemoglu Robinson, vários outros. A gente viu Guerra do Paraguai, feitos de... Persistência é isso, coisas que aconteceram lá no passado e daí persistem até hoje. Então, essa persistência tem sido usado muito na literatura econômica, de história econômica, de desenvolvimento, de crescimento econômico, mas às vezes sem fundamentos teóricos. A gente fala assim, esse país foi colonizado com instituições boas, esse com ruins, e aí persistiu até hoje. Né? Teve uma guerra no Paraguai, mataram a maioria dos homens, só tinha mulheres, aí surgiu mulheres fortes, mulheres empoderadas, e isso persistiu até hoje. Mas como? Qual o mecanismo? Então, aqui, um dos principais nomes dessa literatura de persistência está usando esse modelo simples aqui para falar isso. Então, primeiro, suponha que todo mundo é um aprendedor individual, ninguém é tradicionalista. E aqui tem um choque, aqui aconteceu o choque em que o ambiente mudou de A para B. Então, aqui está todo mundo usando a ação número 1. Aliás, está zero, a ação A. Tem ação A, aqui está todo mundo usando a mesma ação. 0% está usando a outra ação. E todo mundo está usando a ação correta, porque todo mundo aprendeu, eles aprenderam qual que é o jeito, a ação certa, a cultura certa. Aí vem um choque, muda o ambiente e agora a melhor ação é a outra. Não é essa que todo mundo estava usando, é a outra. Só que aqui todo mundo é um empreendedor individual, eles vão lá, eles incorrem o custo e imediatamente eles vão direto para a nova ação. Então, com empreendedores individuais, esse é o jeito. Só que a gente sabe que existe tradição. Então, aqui suponha que 20% da população, nessa curva azul, 20% da ação da população é tradicionalista. Então, quando muda o ambiente, os 80% vão mudar para a ação correta, então sobe rapidamente, mas tem 20% da população que vai imitar. A maioria deles vai imitar os outros que estão fazendo a coisa certa, mas alguns vão imitar a si mesmos, vão imitar os 20%. Por isso, tem alguns que não estão fazendo a coisa correta. E quanto maior for a proporção de imitadores, de tradicionalistas, o mais para baixo que essa curva vai ser. Ou seja, vai ter uma persistência daquela ação inicial, pessoas fazendo a ação inicial, porque mudou o ambiente, mas eles estão imitando e algumas das pessoas que eles imitam estão fazendo a coisa inicial. Então, até aqui, 80% da população na primeira geração, mesmo com 80% sendo 80% sendo imitadores, a maioria, 80% estão imitando, então a grande probabilidade de você estar imitando a coisa errada. Essa que é persistência. A persistência, o gráfico mostra, então, claramente a persistência. Tá. Então, social learning gera persistência. Por isso, uma cultura de mulheres fortes e empoderadas no Paraguai 200 anos atrás vai persistir até hoje. Embora o ambiente já mudou. Acabou a Guerra do Paraguai, homens e mulheres já têm a mesma quantidade de novo, mas traços culturais, crenças persistiram até hoje. Segunda coisa, tradição gera mismatch. Lembra, mismatch é incompatibilidade. As minhas crenças, as minhas tradições surgiram porque se viu um propósito, mas hoje mudou o ambiente, então não serve mais o propósito. Eu já vou dar exemplos disso aqui. Tá, eu vou dar exemplos. Mas no gráfico, como é que a gente mede isso no gráfico?
Aqui o Renan está perguntando se dá para comparar com... Ah, sim, mismatch seria... eu estava num pico, então estava fazendo a coisa certa, aí o ambiente mudou, né, com a evolução, exatamente. Então, o que eu estava fazendo estava funcionando e agora não é mais apropriado dado o estado da... Então, é isso mesmo. Então, um jeito de medir o mismatch é essa área aqui, né? Quantas pessoas tem fazendo coisas que eram úteis, mas não é mais. Porque o correto seria o correto, dado o novo ambiente, seria você estar aqui. Essa proporção da população, todo mundo fazendo a coisa nova. Como tem menos do que isso, esse é o mismatch. Claro que ao longo do tempo você vê que o mismatch vai sumindo, gerações e gerações, e a gente vê isso. O próprio Nunn fez muitos estudos em que ele usa imigrantes, por exemplo, imigrantes italianos, irlandeses, egípcios e brasileiros vão morar nos Estados Unidos. Quais deles se adaptam mais rapidamente ao novo ambiente? O ambiente mudou, agora eu não estou mais no Brasil. This isn't Kansas anymore. Oh, this is Kansas now. This isn't Brazil, this isn't Itália, this isn't Egito. Mas o que você percebe com esses estudos é que as primeiras gerações mantêm muitas das suas tradições. Então está aqui vários estudos que o Nunn cita, vários exemplos, e o que eu quero que vocês façam é pensam, o que eu poderia fazer? O que você poderia fazer? Certamente, às vezes, muito baseado nesses, mas às vezes às vezes a sua tese de doutorado está numa ideia como essa. Então, um exemplo biológico que ele dá é esse. Ele deu esse quando ele esteve aqui no Brasil. Falou, aquela ideia de as tartarugas evoluíram quando elas nascem ali no projeto Tamar, na areia, elas nascem na areia e elas veem a Lua, e a Lua refletida no mar, vê aquela linha da Lua, elas vão naquela direção. Elas têm geneticamente essa informação, essa tradição genética já ali. E isso funcionava muito bem até o ser humano construir casas na praia, ruas perto da praia com luz, e muitas tartarugas passam a andar na direção oposta, na direção das casas. Então, esse é um mismatch. Eles têm uma tradição genética, um comportamento que estava compatível com o ambiente e agora não está mais. Bom, esse é um caso animal, um caso genético, não é o que a gente quer. Veja os exemplos que ele cita aqui. Como é engenhoso, essa é uma ideia muito engenhosa. Ele fez um estudo, esse Atkin, de migrantes indianos, eles vão para a Índia e... Ele pegou migrantes da Índia, da própria Índia, que vão de uma região para outra na Índia. A Índia é um país muito grande, tem tipos de alimentos diferentes. E aí o migrante, eu era do sul da Índia, eu vou para Mumbai. Lá eu comia a minha dieta tradicional, meus pais ensinaram para mim, todo mundo comia lá, que era, digamos, a base de arroz e frango e curry. Aí eu me mudo para o norte da Índia, para Kashmir, e lá galinha é muito caro, o preço de galinha é muito alto e o preço de carneiro é muito baixo. Então, se eu fosse aquelas premissas do primeiro slide neoclássicas, imediatamente eu ia mudar para a minha dieta. Mas ele documentou, eu não li esse paper, mas pelo que eu vi, ele documentou que as pessoas persistem muito tempo com a sua dieta. Apesar de ser mais cara, né, e são pessoas pobres, faz uma diferença muito grande. Então, é uma medida muito legal de mismatch e uma medida muito legal do comportamento humano, de escolhas econômicas, mostrando como que escolhas econômicas têm uma persistência, têm mismatch, devido às premissas, à evolução cultural. O Alessina tem deve ter sido logo antes do Alessina morrer esse trabalho aqui. Inclusive, ele deve ter talvez até morrido e depois publicaram o trabalho. Aqui a ideia é o seguinte, eles perguntaram para americanos, suecos, ingleses, italianos, perguntaram assim,
Qual que você acha que é a mobilidade nos Estados Unidos? Qual que você acha, para os suecos, qual que é a mobilidade? Mobilidade são pessoas que, em algum momento da sua vida, se mudam. Se mudam do Rio, vou morar em Brasília, morava eu era de Kansas e fui para Nova York. E a maioria dos países acertam mais ou menos bem. A concepção deles, a visão que eles têm do próprio país é correta. Aqui na Itália, a gente não... Eu acho que só 15% das pessoas ao longo da vida se mudam da vila onde nasceram. Os americanos, a percepção era muito errada. Os americanos acham que eles têm grande mobilidade hoje e eles não têm. E aí a explicação que eles têm para isso é porque tem uma visão cultural do americano que era verdadeira, do americano no século XIX, século XVIII, de ser muito móvel, de se mudar o tempo todo, de ter poucas raízes, né? E acaba que não é verdade. Mas a percepção que se tem é diferente. Então, essa é uma ideia de tradição, né? Você continua com a tradição de enxergar a si mesmo de um jeito que você, na verdade, não é mais. Ele cita também vários exemplos de estudos sobre vacinas, o tema atual, né, de pessoas anti-vacina. Então, tem lugares que tiveram más experiências com vacinas, parece que os franceses no Congo. Eu não sei se é essa história que estão se referindo, mas se você viu Apocalipse Now, o filme tem uma hora... Aliás, tem uma hora... Na verdade, o filme é baseado num livro, uma história do Joseph Conrad, que é sobre o Congo. O Apocalipse Now é Vietnã, mas o diretor lá mudou, mas é Congo. E tem uma cena no filme, mas que é baseado no livro, que eles vão lá, vacinam as pessoas, e aí as pessoas acham que aquilo é bruxaria e cortam os braços, tem uma pilha de braços. Não sei se está se referindo a isso, alguma outra coisa que aconteceu décadas atrás com franceses na África, mas aí, hoje, ninguém quer se vacinar lá. E tem esse estudo de Tuskegee, nos Estados Unidos, foi um experimento que fizeram usando negros, dando vacinas, que era um experimento, uma coisa bem horrível, assim, e usar como cobaias, e até hoje tem um sentimento anti-vacina. E esse sentimento, então, cadê o mismatch? O sentimento anti-vacina, hoje, parece totalmente errado. Você diz assim, puxa, mas por que você tem esse sentimento? E a captura do Bin Laden também, a desculpa para entrar no Bangladesh sem acender luz vermelha do Bin Laden, é que a gente só vem aqui para vacinar as crianças. E, na verdade, eram os caras que iriam capturar. Então, hoje não faz sentido você ser contra a vacina. Essa que é a ideia dele. Mas antes, no ambiente anterior, faria, porque teve essas coisas no passado. Então, a ideia é que tem um mismatch ali. Eu já vou acabar, porque já está indo muito, mas uma historinha de pessoal que eu tenho de mismatch, que é assim, muitas vezes quando eu fui morar no exterior, fazer doutorado, essas coisas, pós-doutorado, era assim, eu chego lá no lugar, aí eu tenho que ir de casa para o trabalho para casa, e eu vou de ônibus. Especialmente quando eu chego, não deu para comprar um carro ainda. Eu queria comprar um carro, mas leva um mês para comprar o carro, então eu vou de ônibus. Aí me acostumo para ir de ônibus. Aí quando eu compro o carro, quando eu comprei o carro, eu percebi que durante um bom tempo eu ia no mesmo caminho do ônibus. Eu segui o caminho do ônibus, que é o caminho que eu conhecia. E não era o melhor caminho. Às vezes o ônibus dá uma volta muito grande, o ônibus tem a rota dele. E eu tinha uma rota muito mais direta, mas levava um tempo, eu estava no mismatch. Eu estava usando informações do passado, do mundo, ambiente anterior, quando eu não tinha carro, para o mundo quando eu tenho carro, onde outras possibilidades existem. Então, tem mismatch. Então, tenta pensar sobre isso. Será que tem algum jeito que, no Brasil, alguma coisa na história do Brasil, na atualidade do Brasil, que daria para explicar isso? Algum comportamento que a gente vê que tem algumas explicações, mas não parecem muito boas, e que a gente podia fazer uma explicação e testar usando esse tipo de dinâmica? E aí, só para acabar aqui, diga, Rafael, pode falar. Professor, fiquei com uma dúvida. Eu li um texto semana passada
e eu acho que lá no final ele fala da questão do ambiente, e aí ele diz sobre o Covid, tudo bem, eu acho que isso é disruptivo, e ele, salvo engano, ele coloca que a questão do aquecimento global, seria isso? O aquecimento, eu não lembro direito, mas eu acho que seria... Mas eu não visualizo essa questão do aquecimento com uma implicância grande no sistema, né? Então, essa é a minha dúvida que eu fiquei. Você está falando desse texto do Nana aqui? Isso. Acho que lá no final ele fala do Covid, que poderia atrapalhar o ambiente. É a última sessão. É a última sessão. Eu também fiquei com uma impressão ruim daquele final também. Eu não estou lembrando exatamente, porque a preparação dos slides eu não cheguei lá ainda, eu quero ir para a parte das políticas. Mas eu me lembro que eu falei, essa parte aqui eu não vou colocar não, porque eu também achei... Talvez tenha um pouquinho a ver com aquela minha especulação que eu falei, né? O Nana é muito progressivo, ele tem causas que ele gosta, ele é muito bom e tudo, mas às vezes, né, talvez você vai forçar a barra um pouco. Eu também... mas eu vou dar uma olhada nisso e na próxima aula vamos ver. Deixa eu só pegar a terceira coisa aqui, que como é que tradição aumenta o desacordo, a polarização, que ele chama de disagreement. Então, a ideia aqui é bem simples, você vê assim, suponha que 80% da população é tradicionalista. Então, o ambiente muda no ponto zero. Antes estava todo mundo fazendo a coisa certa, adaptada ao ambiente, mudou o ambiente, alguns vão mudar automaticamente, 20% vai fazer a coisa certa, os outros 80% não, só que eles vão copiar, e quem copia vai copiar, como tem 80% copiando, tem uma grande probabilidade de você vai copiar alguém que também está copiando os outros e é tradicionalista. Então, o que ele fala assim, olha como rapidamente você chega nessa região, essa região do desacordo, onde 40% a 60% das pessoas, digamos, 50%, metade da população mais ou menos acha que as coisas, vacinas são boas, vacinas são ruins, ou faz de um jeito, faz de outro, tem uma religião, tem outra religião, tem um ritual, tem outro ritual, come carne, não come carne, essas coisas de tradição e cultura. Então, durante todo um período aqui, né, deixa eu escolher uns números, entre 25 e 75, essa é a taxa do desacordo. Aqui não, aqui todo mundo está de acordo com a cultura, aqui estava todo mundo mais ou menos de acordo na interpretação de como funciona o mundo, mas rápido, quando tem uma mudança no ambiente, rapidamente tem esse desacordo. Então, essa é uma implicação, e talvez explica muito do que a gente vê hoje, né? Que a gente sente que a gente vive nesse mundo onde tem essa polarização acontecendo. Tá. Então, só para acabar, já é a terceira vez que eu falo isso, mas aqui eu vou acabar. Esse ponto é importante. Eu fiz esse ponto na aula passada, mas isso aqui, eu descrevi esse gráfico verbalmente, mas esse é um gráfico daquele meu paper de cultura. Talvez eu tenha até mostrado, mas ele mostra assim como esse desacordo, a gente pensa assim, somos nós brasileiros contra os argentinos, são os argentinos, nós contra os chineses, os russos contra os ucranianos. A variação cultural é entre os povos, e de fato é. Aqui estão os Estados Unidos e China, são dois issues, né? Um é igualdade de gênero, perguntas do World Value Survey de igualdade de gênero, e outro sobre papel do governo. Então, os americanos estão mais para cima. Tem homens e mulheres, mas aqui não é isso que eu estou olhando. Os americanos estão mais a favor de igualdade de gênero e estão mais a favor de menos governo. E os chineses um pouquinho deslocados para baixo e para a direita. Mas repara, são dois gráficos, mas os dois têm as mesmas unidades. Mas repara que a dispersão dentro da China e dentro dos Estados Unidos é maior do que a diferença entre as culturas. Isso pode ser surpreendente. Mas se você pensar bem, você vai ver que não é. Que faz sentido. Dentro da China tem opiniões muito diferentes sobre igualdade de gênero e muito diferentes sobre o papel do governo.
Na média, elas estão mais deslocadas para baixo da direita que os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos tem muito mais. Então, em parte, isso vem dessa dinâmica aqui, né? Uma dinâmica de desacordo e diferentes estratégias de aprendizado. Tá, eu vou parar aqui. Deixa eu ver se tem comentários sobre isso, ou ideias. Daí eu continuo isso na aula passada, a gente quer chegar na parte de políticas. Se a gente aceita que o mundo é assim, que essa é uma boa explicação do mundo, que o modelo explica mais ou menos o mundo, como é que a gente pode usar isso para tentar resolver esses problemas? A gente não quer polarização, a gente não quer pessoas duvidando de vacina, a gente não quer pessoas, bom, sei lá, talvez vocês queiram, a gente não quer pessoas duvidando de ciência. Então, como é que a gente pode fazer políticas públicas para afetar isso? E daí no restante, daí a gente vai ver um modelo do Henrik. Eu acho que eu vou mandar por e-mail o paper. É um paper que acabou de sair do Henrik, que tem um modelinho que ele tem sobre transmissão de cultura. Como é que a gente pode pensar como é que cultura transmite? Então, vai ser isso. E aí, na quarta que vem, daí a Daisy vai apresentar a parte de economia e meio ambiente. Eu vou apresentar algumas ideias rápido no começo, daí ela vai assumir. Então, esse que é o plano. Alguém tem algum comentário sobre essa parte toda aí agora? Então, tá bom. Então, ficamos assim e eu vou mandar depois os papers da próxima aula para vocês. Tchau para todo mundo.